Hoje é o primeiro dia daquela que vai ser, quase de certeza, uma das experiências mais difíceis da minha vida. Nós estamos em Braga, no dia 1 de provavelmente 10 dias que nos vão levar até Santiago de Compostela. Vamos fazer um caminho que não é muito normal de se fazer. O ano passado fizeram 800 pessoas este caminho. Chama-se Caminho da Geira e Arrieiros, que começa em Braga, atravessa o Gerês até Espanha, volta a entrar no Gerês em Portugal e volta a passar para a Espanha e vai até Santiago de Compostela. São 250 km que começam aqui na sede de Braga. O caminho de Santiago de Compostela começou a ser feito no século IX por peregrinos que iam até de todos os lados da Europa até Santiago de Compostela. Mas porquê Santiago de Compostela? Porque é lá que se acredita que estão os restos mortais de Santiago Maior, onde os apóstolos de Jesus Cristo, que há 2000 anos esteve por cá a pregar a palavra de Jesus Cristo, mas que no século IX foram trazidos os seus restos mortais até este lugar e se construiu esta catedral, que é para onde nós, daqui possivelmente a 10 dias, vamos. Já estamos a terminar a missão de hoje, quase a chegar a Caldelas, 18 km depois de sairmos de Braga, e foi um dia agradável, com um pouco de declive e fácil, bom para começar. Dia 2, 8 da manhã, Caldelas, e hoje o objetivo é fazer 28 km até Caldas do Gerês. Está fresquinho ainda e nós estamos cheios de vontade de começar a entrar pelo Gerês adentro. Este caminho que nós estamos a fazer é um caminho diferente de um caminho tradicional para Santiago de Compostela. Chama-se da Geira e Arrieiros, porque nós estamos a percorrer uma geira romana, um caminho romano que foi construído no século I, que ligava Brácara Augusta a Astúricas Augusta. E este sítio onde eu estou sentado agora, esta pedra, é um marco milenar que marcava as milhas ao longo desse tal caminho que unia Braga às Astúrias. Os amieiros eram os transportadores de mercadorias que usavam este caminho para transportar vinho e produtos agrícolas. Esta geira pela qual nós estamos a passar, que tem o nome de Via 18, para além de ser especial por ter feito a ligação de Braga às Astúrias, há muitos séculos atrás, hoje passa precisamente no coração do Parque Nacional da Peneda Gerês. Nós estamos a chegar a Campo do Gerês e amanhã a nossa etapa vai nos levar pela Mata da Albergaria, precisamente até à Portela do Homem, para passar a fronteira para a Espanha, por aquilo que hoje em dia é considerado o coração do Gerês e um dos sítios mais bonitos do Gerês. No final do segundo dia, na verdade a chegar a uma terra que se tornou famosa o ano passado em Portugal, porque tem um nome muito sui generis. Vai tirar uma fotografia. Eu sou toda feia, toda velha. Não é nada. A senhora nasceu ontem. Pronto. Mas se quiser também ela ficar ali na minha casa também pode. Olha, obrigado. Mas a casa da junta é para onde? Para ali, para aquela direção? É ali à frente. Mas se quiser vir para ali, eu autorizo. É? Na minha casa. As pessoas vieram cá por se chamar Covid, foi? Sim. É para cima? Ui, que casa incrível, bonita. Ele se vê que está fria. Com licença. Dona Florinda, não ia tomar banho comigo. Agora está fria, agora não pego. Marta, sabes o que é isto? Chaves de casa, o senhor já nos deu a chave de casa, para nós termos casa de banho e chuveiro já não precisas. Eu também vou tomar banho aí, mas chave de casa. Chegamos aqui há 30 segundos, já temos a chave de casa. E como viajar
é improvisar, fazer os caminhos de Santiago também é improvisar. E nós tínhamos o objetivo de ir até Campo do Gerês e acabamos em Covid, ou Covid, como queiram dizer. A Marta estava a falar com aquela senhora tão simpática que nos ofereceu sítio para ficar e nós adoramos isto, adoramos conhecer pessoas desta forma tão espontânea e não tivemos como resistir em poupar estes 4 km que os vamos ter de fazer amanhã para ficar neste sítio. Acabamos por não ficar ali a acampar e ofereceram-nos um espacinho ali na sala com uma casa de banho, com tudo o que nós precisamos e estamos muito, muito bem. Até amanhã. Dia, já fizemos os 4 km que nos separavam de Covid a Campo do Gerês, podíamos ter feito ontem, e hoje restam-nos mais 25 de Campo do Gerês até Lóbios. A falta vai ser duro, mas estamos a passar uma das partes mais bonitas do caminho, a famosa barragem de Vilarinho das Furnas, e quase a entrar na ainda mais famosa Mata da Albergaria. A Mata da Albergaria, este sítio onde estamos agora, é um carvalhal secular, uma floresta típica daqui do Gerês e um exemplo quase único em Portugal. Para além de carvalhos, tem uma série de outras espécies típicas de cá e é linda, é um sítio lindo. E continuamos a pisar estradas romanas, continuamos a seguir a famosa Via 18 que nos levava antigamente a Astúricas Augusta. O Rio Homem passa ali embaixo e eu já só penso em dar um mergulho. Para ver se os pés desincham. E aos bocadinhos vamos passando etapa a etapa, acabamos de entrar em Espanha e já passamos a fronteira da Portela do Homem, acabou a subida e o resto do dia de hoje é descida até Banhos e depois Lóbios. Aquela altura do dia em que a mente nos começa a pregar partidas e só nos quer fazer desistir, não, mas abreviar. Tínhamos o caminho lá em baixo desta subida para a esquerda, ia dar direitinho a Lóbios pela estrada e o caminho oficial mandou-nos fazer esta subida absurda. Faltam 2 km, só me apetecia ir em frente, mas o caminho manda subir e a honestidade perante nós próprios e perante aquilo que nos propusermos manda-nos subir, mesmo que custe, com este calor e esta hora e depois de quase 30 km, um horror.
Então. Nem diz nada. Fogo. Está quase. Finalmente chegámos, todos podres. Estava difícil encontrar spot para ficar. Íamos acampar, mas estamos derreados, então procurámos um hotelzinho para ficar e vamos agora comer. A ideia era apanhar um táxi para ir um bocado para trás até os banhos e aproveitar as águas termais, mas estamos demasiado cansados. Mas é uma boa dica para vocês, se não estiverem tão cansados como nós estamos. Se caso não tivéssemos feito os 4 km adicionais no início do percurso, íamos para lá de certeza. Mas vamos jantar e amanhã é um novo dia. E é o dia mais difícil, provavelmente o mais difícil de todos. Esta até agora foi simplesmente a melhor decisão do caminho. Olhem para isto. Maravilha. Temos a nossa credencial de peregrino, compramos em Braga, obviamente, no início. Temos que ter no mínimo 2 carimbos por dia. Na verdade, ontem só tivemos um na Portela do Homem, não sei como é que isto vai funcionar, mas estamos em Lóbios. A seguir aqui acho que não vamos passar por muita coisa aberta, por muitos cafezitos, vai ser um bocado de deserto, ou neste caso floresta, até Castro Laboreiro, por isso vamos carimbar aqui em Lóbios hoje. Achávamos que tínhamos que caminhar 30 km, mas ontem, antes de adormecer, apercebemos que são só 20. Sempre a subir, mas só 20. Até dormimos melhor. No voy a fiesta. Es divertido. ¿Qué es tu novio? No, es mi amigo. Pero es divertido, es divertido, ¿verdad? Tú no te vuelves con ella. No. No, ya veo que como hay que ser. ¿Ves? Hay que valer, Eso. Para ser así, ese es un don que tienes. Opa, ahora que ¿Sabes lo que es un don? Sí, que empiezo a llorar. Sí. No, pero hay que valer para eso, ¿sabes? Porque ni todo el mundo vale. Não sei se está a dar para entender a quantidade surreal de moscas que tem aqui. Eu já não posso com estas moscas. Tantos dias a caminhar e ainda nem tinha apresentado esta miúda que aí vem. Quem me segue no Instagram já viu as muitas aventuras que vivemos juntos com a senhora Beleias da Marta. Esta é mais uma, possivelmente a mais difícil de todas. O que é que achas, Marta? Não ouvi nada do que tu disseste. Mais difícil de todas esta caminhada que estamos a fazer? Não sei, mas é dura. Me desculpe por causa do peso. Yeah. Falta para a metade do dia de hoje. Pai. Vamos comer aqui uns noodles. Isto está muito quente, não consigo comer isto. Nós acabamos por fazer o nosso almoço quase todos os dias e viemos preparados para isso. Mas hoje é aquele dia que, se tu não vieres preparado para cozinhar o teu almoço nos outros dias, hoje tens que vir, sem dúvida, porque a partir de Entrimo, que foi há uns bons quilómetros atrás, e até cruzarmos outra vez com Portugal, e ali em Ameijoeira, na aldeia em Portugal, que estamos quase a chegar, não sei o que terá, mas passamos aqui uma série de quilómetros, uns 10 ou 12 quilómetros, onde não há absolutamente nada, e nós estamos a comer os nossos noodles, e estamos a passar uma espécie de um planalto. Ao fundo já se vê Castro Laboreiro, parece que se vê até o castelo, e este sítio é lindo, muito exposto ao sol, está muito calor, mas muito bonito. Falta chegarmos à Ameijoeira, cruzar a fronteira com Portugal e subir até Castro Laboreiro. Já não falta muito.
Fomos recebidos em Castro Laboreiro pelo Paulo da Montes Laboreiro, pessoa espetacular, deixou-nos ficar aqui na casinha dele, no mirador do castelo, a comer este bacalhau com esta vista inacreditável. Mais um dia perfeito aqui em Castro Laboreiro, mas hoje vai ser diferente, porque decidimos ficar aqui a descansar, a curtir um bocado desta vila incrível. Vamos ter uma massagem hoje de manhã e depois vamos andar aí a dar uns mergulhos nas poças e cascatas desta vila incrível. Eu tenho que aturar. Queres que digas alguma coisa? João e a Marta pararam aqui em Castro Laboreiro e disse: vocês têm que conhecer o lugar mais bonito que é no Ribeiro de Baixo. E eles gostam. O João ainda acho que vai comprar aqui uma casa com jeitinho. Olha, é lá uma boa, olha lá aquela O pedra. Paulo que nos acolheu ontem veio aqui trazer-nos à sua aldeia, conhecer estas duas senhoras que são as únicas que vivem cá. A aldeia tem um nome engraçado, chama-se Teso, e é um sítio verdadeiro Portugal. Brutal. E agora vamos dar aí um mergulho em Castro Laboreiro. Já estava a chorar. E não querias desistir, não é? Eu não quero desistir. Vamos ver. É que o meu problema é que se isto piora, não é? Não quero ficar com uma lesão. Estou com um bom feeling. Está na hora de compensar os quilómetros a menos que fizemos ontem. Deixa eu ver certas. Ui, como assim? 40 graus e são 7 da tarde. Como é que está o teu pé?